Cidadão Silvestre. Cidadão Silvestre. Uai, o Lula cometeu mais crimes que o Batman. E lá andando por aí. Então, olha só. Quando você só tem convicções e não tem provas, você não está tratando de direito. Tá certo? Eu, por exemplo, eu juntei documentos que comprovam que o Bolsonaro pode ter cometido os crimes de genocídio e de epidemia. O que eu fiz com isso? Eu peguei esses documentos e eu entrei com um processo contra o Bolsonaro. Se o Bolsonaro quiser me processar, ele fica à vontade. Ele tem o jeito dele. Mas agora, se você colocar o meu nome ou do Jair Messias Bolsonaro, você vai ver lá uma notícia crime apresentada por mim contra ele. Então, assim, não tem nada comprovado contra o Lula. Se você acredita que ele cometeu mais crimes que o Batman, etc., você pode juntar os documentos que você tem contra o Lula e processá-lo. O grande problema que a gente tem é que a gente não pode colocar todos os políticos no mesmo saco e da mesma forma. Esse é um problema que a gente tem. Se a gente acha que ele cometeu crime, beleza, vamos lá. Agora, o grande ponto é o seguinte, tem uma expressão que o pessoal fala, que é, por exemplo, isso aí é a historinha que o pessoal conta, né? Que não sei se foi um monge que falou isso realmente, mas é aquela parada de pediram para um discípulo lá pegar as penas de um pássaro que morreu e jogar uma por uma numa trilha. Beleza, jogou lá as coisas na trilha. Aí, quando ele terminou, o mestre chegou lá e falou, tá, ok, agora pega as penas de volta. Ele não conseguiu pegar quase nenhuma. Por quê? Quando você espalha uma mentira sobre alguém, por mais que essa mentira, todo mundo consiga comprovar que é uma mentira realmente, como é que fica a fama da pessoa? Entende? Todo mundo falando, Lula é ladrão, ladrão, ladrão. Cara, cadê as provas? Cadê os elementos? E aí entra uma coisa que a gente fala, é a perseguição pessoal. Antes do Lula querer colocar alguma coisa assim, por exemplo, vocês sabem qual foi o partido que mais cometeu aqueles crimes na época do Mensalão? Vocês sabiam que o PT não é um dos primeiros? Sabiam disso? E aí o pessoal fica falando que o Mensalão é do PT. Mas não foi o PT o principal naquilo lá. A questão é, tem alguns nomes na política que, se você não toma a benção deles, eles vão te prejudicar. Quer um exemplo disso? Marielle Franco. A Marielle estava lutando contra um monte de coisa aqui no Rio de Janeiro. Assim, 2 meses antes dela morrer, eu estava lá no gabinete dela, reivindicando questões. E questões ligadas ao motivo do qual ela foi assassinada. Por que acontece? Quem se coloca contra a corrupção, quem se coloca contra essas coisas, essa pessoa é prejudicada, essa pessoa é derrubada. Quando o processo de impeachment da Dilma seguiu, vocês sabem por que aquele processo seguiu? Seguiu porque ela não tirou o apoio, quer dizer, que ela não deu apoio ao Eduardo Cunha na comissão de ética. Foi só por isso, foi por retaliação. E aí vocês vão dizer que a Dilma é corrupta? Pro caramba! Esse é o ponto. A gente pode falar o que quiser, pode não gostar da Dilma, pode achar ela sem carisma, pode achar ela o que for. Agora, na época que teve o Zika, ela foi a primeira a dar suporte à ciência. Entende? Então, assim, a gente tem que colocar os políticos, cada um na sua linha, sabe? Compara um discurso da Dilma na ONU com um discurso do Bolsonaro. Cara, não dá nem pro gasto, sabe? Ô Bruno, eu quero só acrescentar aqui, a questão do Lula envolve diversos fatores e sim, eu tô vendo, o pessoal tá insistindo ali, existe algo chamado devido processo legal, existe algo que se chama imparcialidade do juiz. O Moro e o Ministério Público, eles conduziram o processo e durante a condução desse processo, eles agiram de forma desleal e violaram várias regras de direito penal e de direito processual penal. Tá? O que acontece? Esse processo depois subiu para o TRF4, que é o Tribunal Regional da 4ª Região. Subiu para o TRF4, estou respondendo o Gabriel aqui.
Só que o que subiu para o TRF a julgar, Gabriel? Subiu só aquilo que o Moro e o Deltan deixaram entrar no processo. Só aquilo que eles conduziram. Todas as provas que foram feitas, todas as coisas que foram combinadas por baixo dos panos, isso fez parte do processo, enquanto outras coisas que a defesa tentou juntar não teve. Cara, eles fizeram coisas, sério, que são absurdas. Eles juntaram peça de acusação com mais de 700 páginas e abriram vista para se manifestar num prazo de 48 horas a defesa. Sabe? São coisas assim absurdas que aconteceram naquele processo. Então, falar que foi julgado no TRF4 não muda nada, porque eles julgaram o que o Moro colocou dentro de uma cartilha. O processo é uma cartilha de documentos, é uma cartilha que tem uma condução e é aquilo que subiu para eles. Então, se o juiz quiser fazer com que um processo tenha um peso diferenciado para uma pessoa, é muito mais fácil fazer isso. E quando o TRF4 julgou, nós não tínhamos ainda noção do escândalo da Vaza Jato que veio depois. Então, é uma bobagem muito grande querer comparar essas situações. Eu acredito que o Lula seja uma pessoa inocente, que não cometeu nada? Nunca. Nenhum presidente passa por ali sem pelo menos ter ciência, sem pelo menos dar o aval para que determinados esquemas continuem. Isso é certo. Agora, a minha certeza não pode condenar ninguém. Eu tenho que ter provas, tá? E você não tem nenhuma prova. Dentro do processo do Lula, você só tinha indícios. E indícios que não ultrapassavam a certeza, a razoabilidade de certeza para você tirar a liberdade de alguém. E isso não sou eu que estou falando. Isso é algo que está sendo dito antes ainda da Vaza Jato por inúmeros juristas de renome. Pessoas que não gostam do Lula, mas viram ali vários abusos, tá? Eu sei que é meio repetitivo a gente falar isso, porque a gente acabou falando em diversas situações, mas é interessante assim, porque às vezes a gente precisa voltar e bater nesse ponto, porque é uma história mal contada, e é uma história que está sendo repetida de uma forma tão excessiva por um lado, e não só por um lado, está sendo repetida pelo lado do Bolsonaro e pelo lado da terceira via, que está próximo ali o lado do Bolsonaro, que envolve a grande mídia, que querem forçar uma máxima bem daquele partido que vocês sabem qual, daquele país vocês sabem qual, que estava na Segunda Guerra Mundial, de que uma verdade, né, que uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando verdade. É isso que eles querem fazer. Era só isso que eu queria falar sobre isso, sobre essa questão, só para abrir esse... só para tentar fechar esse ponto. E se você quiser mais conteúdo, você pode procurar em vários canais. Eu já tive lives em outros lugares, e você pode procurar também textos de juristas que avaliam isso e podem dar. E você pode, inclusive, sério, ler o voto dos ministros do STF que votaram pela parcialidade do Moro, que lá você vai conseguir entender muito bem o porquê que isso estava tudo errado, beleza? Imagina numa novela isso, tá? Pegaram um tribunal qualquer de um lugar que era mais favorável para o processo andar rápido, colocaram um juiz para julgar o caso, o juiz incluiu um monte de coisa nesse processo que não era para ter incluído, fez um monte de coisa sobre esses casos, né? Seguiu adiante com o processo, mesmo com ilegalidades, permitiu gravação ilegal de presidente da República, no caso da Dilma, continuou um processo que ele não tinha competência, não competência no sentido de ter capacidade, mas sim no sentido de, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, comprei uma panela, a panela veio sem a tampa, eu tenho que processar a pessoa onde? No Rio de Janeiro. Eu cometi uma infração no Rio de Janeiro. Onde é que eu tenho que responder? No Rio de Janeiro. E aí foram lá e colocaram o Lula num caso que não é daquele. E aí, complementando essa história de novela que tem aquele caliente de novela mexicana, sabe? Eu não sei aí quem foi que viu Maria do Bairro, mas está me lembrando aquela personagem lá de Maria do Bairro. Ou seja, você pega lá, você faz todo um esquema, aí você ajuda a prender aquela pessoa e você se alia ao adversário político
dessa pessoa que você ajudou a prender. Ou seja, você ganha um status de ministro ajudando aquela pessoa. Cara... E sobre isso, assim, eu posso igualar a questão. Nós temos a Vaza Jato. O que foi a Vaza Jato? Provavelmente foram computadores e celulares dos procuradores de justiça. Nunca o Moro foi hackeado. Quem foi hackeado foram os procuradores de justiça que tiveram conversas com o Moro. E agora eu posso simplesmente vir aqui e falar, eu acredito, mas eu não tenho prova nenhuma, mas eu acredito que a mesma relação que o Moro tinha junto com o MPF, o Moro também tinha com aquela Câmara, porque todos os processos iam para a mesma Câmara dentro do TRF4. E a forma e a velocidade com que foi julgado a apelação do Lula em tempo recorde, furando a fila de um monte de gente, me faz acreditar que havia ali um acordo entre tanto o Ministério Público quanto esses desembargadores em volta do Moro que macularam esse processo. Mas eu estou falando uma coisa que eu não tenho como provar. Tá? Mas essa é uma sensação que eu tenho e ninguém tira. Porque as coisas também aconteceram de uma maneira atribulada e atropelada dentro do TRF4, tá? Mas eu não posso provar, então vai ficar no mundo das ideias e suposições e teorias conspiratórias. As outras instâncias simplesmente ignoraram a falta de provas e acreditaram na palavra do Moro, que era super famoso na época. Acreditaram nas convicções do Moro. Então, primeiro a gente tem que entender uma coisa. Eu, por exemplo, eu como advogado, quando eu estou falando de um processo, eu não falo o juiz fulano de tal, a juíza fulano de tal. Como é que eu tenho que falar? O meritíssimo, porque aí usa esse termo, né, um termo de respeito, o meritíssimo juízo da X Vara Federal da Comarca de Curitiba. Ou seja, eu não trato pelo nome. A mídia tem que falar o juiz da Vara de Curitiba. O problema é que quando começa a colocar o nome do juiz, ele começa a ter destaque acima do Poder Judiciário. Tinha um ministro do Supremo, chamado ministro Peluso, né, Carlos Peluso, que ele dizia, quando ele se tornou presidente do STF, ele não dava entrevista. Ele dizia que o ministro, ele se pronuncia nos autos. Então, a maior parte das vezes em que ele tinha que falar, ele escrevia notas do Supremo. Está consignado, está escrito. E essa era a forma dele de atuar. Então, assim, o que a gente tem que lembrar aqui nesse caso é que, assim, nesse caso, o Moro, ele era incompetente para cuidar do caso. Incompetente traduz-se por uma pessoa que não pode julgar. Por exemplo, uma pessoa que não é juiz pode julgar? Não pode. E uma pessoa que não é juiz no lugar que é para o processo acontecer? Também não pode julgar. Ou seja, o processo ele poderia ter acontecido ou no Rio de Janeiro ou em Brasília. Em um desses dois lugares. Curitiba não tinha nada a ver com a parada. Nada a ver. Então é juiz incompetente. Na verdade, são 3 disputas, né? Poderiam tentar dizer que a competência seria da cidade de São Bernardo do Campo, que é onde o Lula mora, né? Poderia-se dizer que é no Rio de Janeiro, porque tem a sede da Petrobras, ou poderia-se dizer que é em Brasília, que é onde ele exercia o cargo de presidente. Então, qualquer um desses 3 você poderia debater. Agora, o que Curitiba, que raios Curitiba tem a ver com isso? Então, não tem nada a ver. Então, o processo ele é totalmente nulo porque ele foi julgado por um juiz e um tribunal incompetente. E aí o problema é que o Lula ficou 500 e tantos dias preso de forma injusta. E por que eu falo isso injusto? Ah, mas e se fosse Fernando Henrique? Eu defenderia o direito dele da mesma forma. Entende? É que nem, por exemplo, o Witzel aqui no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, tá? Vamos primeiro destacar, eu não gosto do ex-governador Wilson Witzel. Eu não gosto dele. Agora você me pergunta, Bruno, o processo de impeachment dele foi correto? A minha resposta vai ser não. Ué, mas você não gosta dele porque você está falando que não foi? Porque uma coisa é você defender o direito das pessoas. Porque esse é o problema, né? Eu vou usar um termo chulo aqui, mas, enfim, é que aquele negócio, as pessoas, tem aquela expressão, né? As pessoas só se doem quando a água bate na bunda. Ou seja, exatamente quando te atinge, que você evoca os direitos. Ou seja, meus direitos quando eu preciso.
para os outros o meu ódio e a minha punição. Não é assim que funciona, né? Exatamente como o Beto está até falando ali, né? Não tenho provas, tenho convicção. O modelo Moro e Deltan Dallagnol, ele foi tão bem acatado que eles têm tanta convicção de que o Lula é ladrão quanto o Bolsonaro tem convicção de que as urnas que as urnas não são auditáveis e de que houve fraude nas eleições passadas. Então, eles têm a mesma convicção. Agora, o que eles não têm são provas. Né? Quando pede para mostrar as provas, o que o governo faz? Né? Mija para trás, não consegue, não dá, não mostra nem nada. É complicado. Então, quando a gente trabalha com direito, tudo, isso quando a gente está fazendo uma redação, por exemplo, eu vou entrar com uma ação contra fulano. Como que a gente faz uma ação? Eu estou acabando meu tempo aqui, eu vou ter que sair agora às 9h30, Bruno, vou só fazer a última fala aqui, mas quando a gente entra com uma ação, e o Bruno depois pode até tirar dúvida de vocês depois, a primeira coisa que você faz é assim, para quem, como o Bruno falou, para quem que essa ação vai? Vai para o juízo de tal vara civil. Como que eu começo a ação? Eu, fulano de tal, venho aqui entrar com uma ação contra Beltrano, né? Isso se for uma ação civil que a gente está falando. E qual que é a primeira coisa? Eu conto os fatos. Eu falo o que aconteceu. E quando eu falo o que aconteceu, tudo que eu falo, por exemplo, no dia tal eu fiz um contrato de compra e venda. Eu tenho que colocar esse contrato na ação. Fulano de tal não me pagou, mas prometeu que ia pagar. Eu tenho que levar lá uma conversa de alguma coisa ou alguma prova que eu tenho. Dito isso, não aconteceu isso. Eu tenho que juntar a prova. Eu trabalho no Ministério Público, já redigi muitas ações civis públicas, já redigi denúncias penais. A gente fala, fulano de tal matou o Beltrano, conforme diz testemunha tal, na página tal, conforme a câmera de vídeo juntado e colocado nas folhas tal do processo e causando assim a morte da pessoa, conforme o laudo de lesões corporais que está nas folhas tal. Então, assim, tudo dentro do direito é uma alegação e a prova da alegação entre parênteses. Aconteceu isso e a prova de que aconteceu isso. Então, é assim que a gente constrói uma ação. E é assim que a gente constrói o direito. Então, a gente sempre tem que estar ancorado em provas e não em convicções. Convicção, ela não ganha ação nenhuma. E principalmente quando nós falamos de direitos fundamentais, como é, por exemplo, a questão da liberdade. Você nunca vai poder tirar a liberdade de alguém só com base em convicção, ou porque não gosta, ou porque não gosta. Aí o Bruno falou muito bem. Eu mesmo já defendi aqui, por exemplo, a prisão do Daniel, do deputado Daniel. Para mim foi uma prisão ilegal, tá? Quero ver esse cara apodrecer na cadeia, mas eu quero ver ele apodrecer por ter sido condenado e cumprir, puxar a cana dele por causa disso. Mas a prisão do jeito que aconteceu, para mim, foi ilegal. Né? Inclusive, eu e o Ded batemos um papo de horas uma vez sobre isso, porque nós temos opiniões divergentes sobre alguns pontos dessa decisão. Mas isso está dentro do direito.